E aí, amigos, como é que estamos? Tudo bem? Estamos chegando aí para mais uma edição do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. A gente sempre gosta de estar aqui todas as semanas, eu, Moisés Cristiano, mais André da Silva Pereira, para a gente trazer aí os dados, o que está acontecendo na economia, principalmente, né, analisando o Boletim Focus. E hoje, quarta-feira, a gente não veio na segunda-feira, porque tinha decisão de Copom, tinha decisão de Fed, que é o Banco Central Norte-Americano, de taxa básica de juros. E a gente tem os dados aí e a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto. E aí, André, tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia, Moisés, tudo jóia, pessoal. Então vamos começar aí com o Boletim Focus, o que que a gente tem de informações e como que a gente pode interpretar o que aconteceu, principalmente hoje, né, que a gente teve aí a decisão de taxa básica de juros e interrompeu depois de 7 altas seguidas. Foi interrompida, então, a alta da taxa básica de juros, apesar de estar nesse patamar alto de 15%. O que que a gente pode ver dessa taxa que foi decidida e também sobre as expectativas aí do mercado financeiro, né, que estão no nosso focus dessa semana, André? Então vamos lá. Depois a gente dá uma palhinha rápida ali sobre o comunicado do Banco Central com relação a essa manutenção da taxa Selic, da taxa básica de juros da economia de 15%, e o tempo, né, dessa manutenção ali. O Focus veio com pouca informação assim de novidade com relação à semana passada. Se a gente olha a semana passada, compara com essa do relatório do dia 25 de julho, a gente vê que foi uma ligeiríssima queda do IPCA, mas é uma tendência já de convergência da inflação oficial. Não vai chegar ali no teto da meta de 3%, mais 1,5%, 4,5%, mas caminha lentamente para essa vizinhança ali dos 5%, 4,95%, alguma coisa por esse termo. Tá? A gente tem a manutenção, mais uma vez, desse PIB, que vai ser um pouco menor do que do ano passado, mas é um PIB ainda interessante para a economia brasileira, por volta de 2,2%. O FMI está dando 2,5% para a economia, isso em função de antes da tarifa, né, se ela realmente for executada agora no dia 1º de agosto. O câmbio, que eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente dar um prognóstico para ele de 5,60, 5,70 para esse ano e 2026, 5,70, muito em função dessa tarifa de 50% que o Trump vai dar para a economia brasileira. Eu acho que é muito cedo da gente até modelar essa possibilidade de um câmbio de 6,60 em função dessa tarifação de 50%, e a taxa Selic, mais uma vez, já referida e mantida de 15% para esse ano e 12,50% para o ano que vem. Levando em consideração que os 12,50% para o ano que vem não tinha essa ideia da tarifa de 50%, que pode ter e vai ter um impacto grande na economia a nível interno e a nível de exportações também. Tá? Eu acho que esse é o desenho que a gente tem do relatório Focus, né, desse início de semana, em função ainda, antecedendo essa decisão de tarifa de 50% para a próxima sexta-feira, dia 1º de agosto, Moisés. Muito bem. Bom, eu gostaria de falar uma coisa que eu percebi, né, nesse Boletim Focus, que ele não mostra, assim, muita um uma uma mudança muito grande, mesmo com as coisas que estão acontecendo, né. E que o que prova que talvez o mercado esteja nesse compasso de espera. E tem muitas pessoas que falam muito sobre os tarifácios, né, que o Trump está promovendo. Hoje mesmo ele já, né, divulgou que alguns produtos né, vão ser tarifados e outros não. Quer dizer, já ficou mais brando aí essa decisão de tarifaço contra o Brasil. Justamente aquilo que a gente estava falando na semana passada, que talvez isso seja algo que em pouco tempo vai se dissipar e vai se entrar num acordo, enfim, vai se ajustar dentro daquilo que é a realidade. Claro que é ruim para a economia, para vários setores econômicos, talvez para a economia como um todo o impacto não seja tão grande, mas para alguns setores e para a mão de obra, né, também o impacto é bastante grande. Mas mesmo assim, olhando para o que diz o Focus, o que o mercado financeiro está vendo, e também esses movimentos mais estruturais da economia,
isso não está impactando tanto. Isso é bem interessante a gente analisar, né? E aí, hoje, nós tivemos, inclusive, essa taxa básica de juros, que ficou em 15%. Como é que tu vê? O que tu entende esse movimento de o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, ele interromper, né, 7 altas seguidas e agora interrompeu essa alta e ficou nos 15%. O que tu entende desse movimento, André? O que eu entendo, né, minha percepção econômica para isso, e olhando ali o comunicado que o Banco Central fez, com relação a essa convergência da inflação ao redor da meta de 3%, ou ali na vizinhança dos 4,5%. A partir do momento que a inflação der um sinal de que existe uma convergência, o núcleo da inflação, que é calculado e é distribuído ali pelo Banco Central, ele começar a convergir para, no mínimo, para 4,5%, a gente já vai ter uma sinalização de que esse impacto dos juros de 15%, né, da Selic de 15%, já está fazendo um efeito de retroceder o processo inflacionário, e aí sim a gente vai ter uma sinalização dessa possível queda da Selic para o ano que vem de 12,50%. O que dava alguma perspectiva do mercado é de já ter essa redução agora em dezembro de 2025, né? Mas o próprio Banco Central, agora no parágrafo 6 e parágrafo 7, diz exatamente isso, que o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária e que exige, então, uma manutenção de um tempo maior, de um período mais prolongado dessa Selic de 15%. Ah, então talvez está refletindo aí nesse caso, sim, né? Esse burburinho todo com os tarifaços. O que que tu acha? O problema desse tarifaço é que é muita... É tipo aquela coxa cheia de sobra de comida, sacudida e voa tudo, né? A Uhum. partir do momento que a poeira começa a baixar, né, e hoje já teve essa fala do Trump que não, alguns setores serão poupados dessa tarifação de 50%, a gente já vê alguns segmentos econômicos, alguns grupos econômicos já se acalmando, né? O setor de carne, setor de autopeças, a questão da própria Embraer, né, que estava fechando bastante contratos, e ela tem um grande processo de exportação de aeronaves e de insumos, né, americanos. A Uhum. gente vê, então, que esses setores já vão acalmar um pouco a economia. O que ainda fica um pouco a ver, que eu não vi nesse comunicado agora no início da tarde, é com relação, por exemplo, a café e a questão das carnes, né? Porque Sim. teve uma reportagem dessa semana que o mercado americano estava comemorando o fechamento do mercado, a tarifação do mercado de carne para os Estados Unidos, tá? Uhum. E isso, obviamente, vai ter um impacto a nível de produção interna e a nível de exportação, né? Alguns estavam comemorando, nossa, agora essa carne vai sobrar e vai ser vendida internamente, desde que a população tenha renda, né, para comprar essa carne. Esse excesso que ia para a exportação passa a ser oferecido possivelmente no mercado interno, tá? E existe uma outra informação que o Banco Central divulgou na segunda-feira, que é derivado daquilo que a gente está sempre falando aqui. Que, por exemplo, assim, um dos motivos pelo qual o Banco Central ou o Copom decide aumentar ou diminuir a taxa básica de juros é justamente para limitar o crédito. E o Banco Central divulgou a variação do estoque de crédito. E é bom a gente dar uma olhada nesse dado, porque ele mostra um valor ali de aumento de um mês para o outro, né? De 0,5% no estoque de crédito, ou seja, aumentou as pessoas buscarem crédito a mais. Aí alguém vai dizer, tá, mas mesmo assim com a taxa básica de juros alta, tá aumentando o crédito, mas a gente comparando com um período anterior, por exemplo, lá em junho de 2024, ela estava em 1,5% de crescimento, e agora veio a 0,5%. E essa média se manteve ano passado, por exemplo, em setembro foi de 1,4%, em novembro também 1,4%, e em dezembro de 1,5%. E depois, janeiro ficou zerado, e depois arrefeceu, e ficou lá a máxima em março de 2025 em 0,9% de aumento. Então, a gente vê que também, né, essa política monetária mais restritiva,
do Copom restringe as pessoas de buscar o crédito, apesar de ainda estar aumentando, mas também a restrição, ela é bem percebida, e talvez a política dando certo no sentido do objetivo dela, né, de restringir o crédito para impedir a inflação, está dando certo, né? E é por isso que talvez, então, o Copom também decidiu manter esses 15% aí. Você sabe assim, Moisés, quando tu fala de crédito e com relação a Selic em 15%, que encarece esse crédito, a gente olha para os dados do Serasa que eles divulgam, e aí tu vê um resultado de 49% das empresas endividadas não conseguem pagar suas contas em 2025, isso é um problema, né? Problema para 25 e um problemão para 2026. E aí a questão das famílias, 39% das famílias endividadas também, né? Já também beirando ali os 50%. Então, se você se endivida mais e você já tem uma dívida grande, isso é uma bola de neve depois que haja reunião de consenso com bancos, com Sicredes Verdade. e bancos da vida para tentar renegociar esse teu endividamento, né? E isso com essa taxa básica de juros neste patamar, tu A imagina só, 15%, que não é né? baratinho. Mas então era isso, essas as informações e algumas análises, algumas percepções que a gente teve dos dados divulgados e do que aconteceu hoje aí, né, na economia, essa divulgação da taxa básica de juros em 15%. André, valeu aí pela tua Valeu, um participação abraço. mais uma vez e até a próxima. Um abraço. Abraço, tchau. Fui.